Pessoal, vocês viram, acompanhamos todos aí o caso lá do Peru, né, do presidente do Peru, Pedro Castillo, que fez uma agada de todo tamanho, enfiou os pés pelas mãos de uma forma poucas vezes vista e conseguiu fazer um golpe de estado que durou menos de 2 horas e terminou com ele sendo preso, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também, e vamos dar uma olhada nessa história. Reitero que eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de dezembro, por motivos de eu estar num final de semana agora pela frente bastante corrido, não vou ter tempo de gravar vídeos, então vou deixar programado algum conteúdo aqui no meu canal até a segunda-feira, né? Estou gravando isso aqui na quinta, estarei programando os vídeos de sexta, sábado, domingo e segunda. Então, por esse motivo, é bem provável que tenha uma ou outra informação nova a respeito desse caso aqui, que não será contemplada nesse vídeo e que você talvez já esteja sabendo quando você assistir esse vídeo, quando ele for publicado, né? Então, me perdoe desde já. Conto com a sua consideração, conto com a sua compreensão nesse caso. Mas então vamos dar uma olhada aqui nessa história. E vocês acompanharam no dia 7 de dezembro, ontem, o presidente do Peru, Pedro Castillo, altamente esquerdista, um cara assim, esquerda radical, cara assim, bem foice do martelo mesmo. Ele tentou dar um autogolpe, que é como a gente chama quando um cara está no poder, ele já é o presidente de um país, ele já está no cargo maior do poder executivo, e aí ele aplica um golpe de estado para ou se manter no poder ou aumentar o próprio poder a partir daí. E foi o que ele tentou fazer também. Por quê? Porque ele estava sendo diversas vezes, vou botar a cara dele aqui, ele estava sendo diversas vezes alvo de processos de impeachment, ele já ia para o 3º processo de impeachment dele, ia ser votado agora, ele estava tendo dificuldades em passar coisas lá no Congresso do Peru, porque o Congresso era de direita a maioria e não deixava ele fazer as traquinagens que ele gostaria de fazer, então ele não estava conseguindo governar e ele já estava cheio de escândalos de corrupção em poucos meses de mandato. A aprovação dele tinha afundado terrivelmente, ele já era desaprovado por quase 3/4 da população do Peru, então assim a coisa estava feia pro lado dele. O que ele resolveu fazer então nessa história? Ao invés de dar uma de Jânio Quadros aqui no Brasil e renunciar, não, ele preferiu dar um golpe de estado ou tentar dar um golpe de estado. Mas aí o golpe de estado dele subiu no telhado muito rapidamente. Ele fez esse pronunciamento aqui nessa mensagem à nação do presidente Pedro Castillo. E aí ele disse o seguinte, que iria dissolver o Congresso Nacional, iria impor um toque de recolher, ordenou que os cidadãos devolvessem as armas. Quem é maluco de entregar armas para um presidente golpista? Quem é louco, lunático de fazer isso? E disse que iria convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Olha o nível de insanidade do cara e como ele imaginou que ele ia conseguir fazer esse golpe funcionar. O cara tem que desconhecer muito a própria capacidade, o próprio apoio político. Uma coisa assim até vergonhosa. Então essa aqui é a lista dos decretos aí de golpe do Pedro Castillo aqui, um discurso que ele fez para a televisão: dissolver o Congresso Nacional, instaurar um governo de emergência, né, convocar eleições para um novo Congresso, elaborar uma nova Constituição, estabelecer um governo temporário de exceção, impor um toque de recolher aqui na parte da noite, né, exigir devolução ao estado de armas ilegais sob pena de prisão e reorganizar o sistema judicial, ou seja, colocar um monte de juízes favoráveis a ele ali, um golpe de estado assim, da forma mais pura, mais depurada que pode existir. E aí, o que aconteceu logo em seguida foi uma debandada no governo do Pedro Castillo, né? Os ministros todos foram renunciando um a um. O ministro da Defesa, que é um militar, renunciou, que mostrou que as Forças Armadas não estavam junto com o Pedro Castillo. A vice-presidente dele se afastou dele, disse que não tinha nada a ver com isso, não aprovava essa ação aí. E por óbvio, o Congresso peruano também falou que não aceitava essa imposição do presidente da República e eles fizeram a votação do impeachment dele, da vacância da cadeira da presidência. Na verdade, até o advogado do Pedro Castillo, né, o Benji Espinosa Ramos, abandonou ele e renunciou ao seu cliente, falou que uma vez que a ordem constitucional foi rompida, ele não representava mais o presidente, não queria representar ele mais. Mas aí o que aconteceu é que o Congresso foi lá, destituiu o presidente Pedro Castillo do poder e ele deixou de ser presidente. Então a cadeira da presidência da República ficou vaga, agora já foi preenchida
pela vice-presidente dele, que assumiu o cargo praticamente logo em seguida. É a Dina Boluarte, né? Então ela já assumiu isso aqui, havia sido determinado pela Suprema Corte do Peru, a Suprema Corte já tinha classificado isso como golpe de Estado também, então ele perdeu a legitimidade junto à Suprema Corte, junto ao Congresso, e principalmente junto às Forças Armadas, aos militares do país e às polícias também. E aí ele acabou sendo preso logo em seguida também. Ele estava fugindo do país, tentando fugir, né? Entrando numa embaixada ali, provavelmente do México. O presidente do México lá, o Obrador, né? Obrador, ótimo nome, ele deve obrar bastante, né? Vocês se entenderam aí. Mas ele disse que estava disposto a dar asilo político para o Pedro Castillo, mas ele não teve tempo de chegar até a embaixada do México lá em Lima, então ele acabou sendo preso, foi detido. Atualmente a gente não sabe muito bem qual é o paradeiro dele, o que está sendo feito com ele nesse momento. Vi por alto aí que, de acordo com a lei peruana, o crime de golpe de Estado, né, sedição, eu acho que é o nome do crime, tem como pena prisão perpétua, né? Então talvez ele esteja aí sujeito à prisão perpétua. O impeachment dele foi conseguido aí com a extrema, esmagadora maioria do Congresso, 101 votos a favor, contra 6 apenas, né, que votaram a favor dele, e 10 se absteram. Então estamos falando aí de uma maioria esmagadora, ele foi trucidado no poder legislativo. E aí o pessoal traz aqui o tal ponto aí que o presidente do Peru, de acordo com a Constituição, pode dissolver o Congresso, mas tem umas condições aqui, alguns critérios. A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? No final das contas, trata-se apenas de uma questão de interpretação. E aí, bem, quem que vai interpretar isso aí é uma situação bastante complicada. Dissolver o Congresso não é um processo fácil de fazer. E definitivamente um presidente só consegue fazer isso aí se tiver o apoio dos militares, né? Se tiver tanques na rua apoiando ele. Aí ele consegue dissolver o Congresso, dissolver o STF do país, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas é uma situação bastante complicada. E aí, é o que parece, um critério específico aqui para definir o poder do presidente de dissolver o Congresso é se o Congresso tiver censurado aqui ou feito uma negação de confiança para 2 gabinetes ministeriais do presidente. O Congresso lá tem esse poder de vetar aí as escolhas ministeriais do presidente, mas isso tem que ser feito 2 vezes. Então, o presidente escolhe os ministros e aí o Congresso derruba esse gabinete, derruba todos esses ministros aí. Aí o presidente escolhe de novo, então o Congresso vai lá e derruba também. É uma tentativa do Congresso de impedir que o Poder Executivo governe, né? Então, nesse caso, o presidente poderia dissolver o Congresso. Não foi o que aconteceu naturalmente, então ele não está amparado pela lei peruana nesse caso. E bem, isso aí já aconteceu outras vezes no Peru. Aliás, o Congresso já foi dissolvido algumas vezes no Peru. Nos últimos 5 anos, parece que já tivemos 6 presidentes no Peru. Então é um país altamente instável do ponto de vista político, não é nada de novo ali. Aliás, Peru, Bolívia são países com grande instabilidade política, muito conhecidos pela grande quantidade de golpes de Estado. O que nós vimos aqui foi apenas mais um deles, e diga-se de passagem, um grande fiasco, né? Um fiasco total, aí uma coisa até vergonhosa, constrangedora, né? Mas, enfim, é o que aconteceu lá. Até o momento, essas são as informações que nós temos. Agora, outra informação que nós temos é que o Lula ficou até chateado pelo Pedro Castillo ter perdido o cargo dele, né? A gente sabe que para o Lula isso é péssimo. Ele que sempre colocou a peixe de golpista no Bolsonaro, o pessoal da esquerda que sempre fez isso, acusou o Bolsonaro de ser golpista. Bem, eles têm um amiguinho ali, vizinho nosso também, outro governo do Foro de São Paulo, que aplicou um golpe de Estado literalmente, uma coisa assim evidente para todos, não há dúvida alguma de que foi isso que aconteceu. Então, o que o Lula disse aqui quando ficou sabendo dessa história? Qual foi o pronunciamento dele? A carta dele é a seguinte, ó: acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo. Então é importante ele falar aqui que ele não considera a saída do Pedro Castillo um golpe, né? Porque ele não é louco de fazer isso, de se queimar tanto assim, né? O fato dele ser próximo do Pedro Castillo já é queimação suficiente. Mas aqui ele diz o seguinte: é sempre se lamentar que um presidente eleito democraticamente tem esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Então ele lamenta que o Pedro Castillo tenha saído porque ele foi eleito pelo povo, né? Não importa se o cara quer ferir a ordem constitucional, quer instaurar um estado de exceção no país, ele foi eleito pelo povo, pobre coitado dele, né? Enfim, uma coisa assim vergonhosa por parte do Lula, mas nada do que a gente já não esperava. Agora fica um recado para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva: muito cuidado aí com o que ele tentar fazer a partir de agora. Ele vai ter dificuldades para governar, assim como o Pedro Castillo teve
porque o Congresso que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro junto com ele é um Congresso mais de direita. Então tenha certeza, desde o primeiro dia vai ter pedido de impeachment lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, vai ter projetos do governo sendo barrados, sendo vetados, sendo drasticamente alterados, então Lula vai ter um período muito ruim pela frente aí de governo, e fica o recado para ele, não tente brincar de Pedro Castilho aí, porque você vai ter o mesmo destino. Mas aí, o que você achou desse golpe de estado do Pedro Castilho? Você acha que ele veio em uma boa hora ou você acha que ele enfiou os pés pelas mãos? Colabore aí com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!